A paz do Senhor, irmãos. Eu estou feliz em poder participar de mais um culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Antes de iniciar, eu peço as orações dos irmãos em favor da obra missionária em todo o mundo, que não é só nesses países, mas no Brasil nós estamos em 11 estados e precisamos da oração também em favor do nosso país, onde estamos realizando uma grande obra missionária. Peço também as orações dos irmãos por um grande evento que vamos ter em Guarapuava, na última semana de novembro e na primeira semana de dezembro. Vamos ter dois eventos juntos. O primeiro evento é o Congresso Internacional de Missões, que fazemos todos os anos. Vai ser na última semana de novembro. E no dia 2 a 5 de dezembro, nós vamos ter a convenção dos ministros da Assembleia de Deus do Estado do Paraná, que reúne em média de 1.500 a 2.000 pastores. Vamos ter essa convenção lá em Guarapuava e eu preciso muito das vossas orações. A oração também que preciso é que, como vamos hospedar esse evento, vamos ter uma despesa inicial de R$140 mil para completarmos um espaço de um barracão de 3.500 metros quadrados, onde vamos realizar esse evento. E eu também peço as orações porque eu não tenho esse dinheiro, mas eu estou esperando que Ele, Jesus, está enviando esse dinheiro para mim em breve. Louvado seja o Senhor. Peço as orações dos irmãos. Não vou comentar muitas coisas aqui, porque senão meu tempo vai embora e eu não vou poder falar muito com vocês. Mas agradeço a Deus pela viagem que fizemos ao México e eu fiquei extremamente apaixonado. O México tem aproximadamente 110 milhões de pessoas que precisam ser alcançadas para o reino de Deus. E eu fiquei muito feliz de poder, junto com o pastor Saulo, meu filho, e estar ali naqueles 4 dias, observando, andando e ouvindo e aconselhando e orientando. Para mim foi um privilégio muito grande de estar junto com o pastor Saulo e também a nossa querida irmã Diana Marques. Portanto, eu estou feliz e espero fazer mais alguma coisa em relação a isso. É claro que eu estou na terceira adolescência, e como eu estou na terceira adolescência, os problemas surgem, né? E aí tem que ter cuidado com esses adolescentes também. Vamos ler a palavra de Deus, registrada no capítulo 4, versículo 8. 4 e 8 da primeira epístola de João. O que está escrito lá? Mais uma vez. Finalmente, só esse texto, porque Deus é amor 2 vezes. Mais uma vez. Amém. Porque Deus é amor. É importante porque Deus é amor. Eu já vi aqui na continuidade do culto a expressão do amor de Deus, porque foi dito aqui que havia muitas coisas que podia não acontecer, mas como Deus ama, aconteceu. Louvado seja o Senhor. E todos vocês que estão aqui são fruto desse amor. A primeira coisa que queremos dizer da questão do amor de Deus, ou que Deus é amor, né, é que esse amor é um atributo de Deus. Deus é amor. Inicialmente começamos por aí. E é importante que a prova, né, de que esse amor existe é que, na realidade, nós somos fruto disso. E quando eu vi aqui sobre a música que foi cantada, a penúltima música, que foi cantada sobre que a morte não venceu a Jesus, porque Ele ressuscitou. E lá, naturalmente, alguém falou assim, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás. Não, para Deus,
Jesus morreu antes da fundação do mundo. Aleluia! Ele morreu antes da fundação do mundo. E por que morreu? Porque Deus é amor. O amor de Deus foi tão grande que ele já previu essa situação de tal maneira que dispensou esse amor a nós lá no jardim do Éden. Louvado seja o nome do Senhor. Então é importante que esse amor, ele é extraordinário. Quando nós olhamos, por exemplo, a leitura de Gênesis 3, por exemplo, nós notamos que após o homem e a mulher pecarem, né, eles foram destituídos do jardim. E eles foram destituídos do jardim de uma maneira que eles, não puderam mais entrar no jardim. Os querubins que faziam ronda no jardim, também uma espada flamante que andava automaticamente no jardim, para que o homem não se adentrasse ao jardim, porque ali existia uma árvore chamada Árvore da Vida. E se Adão voltasse e entrasse no jardim em pecado, ele poderia comer daquela árvore da vida e nunca mais iria morrer vivendo num corpo do pecado, como Paulo escreve no seu capítulo 6. Portanto, o amor de Deus foi tão grande que ele não permitiu que o homem se adentrasse ao jardim do Éden. Por esta razão. Alguém poderia dizer, mas puxa vida, por que não poderia Adão e Eva continuar vivendo no jardim do Éden? E nós ficamos fazendo uma imaginação do que seria o homem viver no corpo do pecado. Por exemplo, eu, Antônio Domingos, que já vivo há 50 e poucos anos no ministério, eu já vi de tudo no seio da sociedade, como também no seio da igreja. Por exemplo, uma pessoa, depois de 70, 80 ou até 100 anos, eu vi muita gente que ele não consegue, ele não morre tão fácil, mas também não tem nenhuma habilidade. Por exemplo, existem pessoas de idade que precisam usar o fraldão. Ele não consegue se locomover. Há pessoas que às vezes estão no leito e eles precisam tomar mamadeira, fazer todas as limpezas físicas dessa pessoa. A família diz, mas eu amo muito meu pai, eu amo muito a minha mãe. Mas chega um certo ponto e eu digo assim, oh Jesus, tem misericórdia, eu não estou conseguindo dormir a noite inteira. Jesus, como é que vai ficar essa questão? E em vez de eles orarem para que o pai viva mais, eles começam a orar dizendo assim, ô Jesus, por que não leva meu pai, que nós estamos cansados? Sabe por quê? Porque a situação do ser humano no corpo do pecado é uma situação terrível. Agora vocês imaginam se uma pessoa que vive 80, 100 anos viver numa situação como essa, já traz um transtorno à família. Imagina se nós tivéssemos Adão e Eva até hoje. Como seria os seres humanos vivendo no corpo do pecado até hoje, diante dessa situação tão terrível? Então, Deus é amor. Deus continua sendo amor. Deus continua sendo amor. Ele não permitiu que o homem comesse da árvore da árvore da vida, exatamente por isso. E Deus trabalhou para trazer a redenção a esse ser humano. E ele trouxe essa redenção mostrando lá com a morte do animal que vestiu Adão e Eva. Começou mostrando para frente, isso indicando que veria o Cristo, o Redentor, o Salvador, expressão do seu grande amor. Louvado seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. Por isso, é muito importante nós sabermos que o amor de Deus
ainda tem interesse sobre nós. Deus quer que nós vivamos uma vida eterna, mas não no corpo do pecado. Deus quer que nós vivamos uma vida eterna com um corpo transformado, libertado, um corpo que não vai sofrer a velhice, um corpo que não vai sofrer dor, um corpo que não vai sofrer as questões da morte, um corpo que não vai estar sujeito aos intempéries desta vida, mas um corpo que vai sentir gozo e alegria no Espírito Santo para todos sempre. Essa é a expressão do grande amor de Deus para com as nossas vidas. Portanto, Deus, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário. Ele opera de uma maneira tal que Ele expressa esse amor a todos nós. Eu gostaria que colocasse na tela no 1 João 4:7. 1 João 4:7 explica algo muito interessante. Como diz o texto: amados, amemos uns aos outros, pois o quê? O amor procede de quem? O amor procede de Deus. E aquele que ama, ele é nascido de quem? Nascido de Deus. Primeiro o amor verdadeiro, o amor ágape. Eu não quero falar sobre outros amor, porque eu não tenho tempo para isso. Mas o amor ágape, o amor divino, o amor perfeito, é o amor que vem da parte de Deus. E esse amor foi expresso em Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Por isso a expressão de João 3,16. Porque Deus, fale todos juntos, porque Deus amou quem? O mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, o que acontece com ele? Não pereça, mas tem o quê? Mas tem a vida eterna. A expressão do amor de Deus, revelada em Jesus Cristo Salvador. Por isso no Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aleluia. A expressão de Deus revelada em Jesus Cristo. Ele acaba dando, ele acaba oferecendo a Jesus Cristo em relação à vida não só nossa, mas a vida do mundo inteiro. Glorificado seja o Senhor. Portanto, Jesus ele veio primeiro para abolir a pena do pecado. Abolir a pena do pecado, porque o pecado pegou a todos. O pecado começou por Adão e passou a todos os homens. Logo Paulo escreve aos Romanos, dizendo: todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Aí o apóstolo São Paulo, falando ainda mais, ele diz no capítulo 6 e no versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é importante nós entendermos de que, primeira coisa, Jesus veio a abolir a pena do pecado. Em segundo lugar, Jesus veio a abolir o poder do pecado. O poder do pecado. Quantos homens e mulheres que vivem uma vida desgraçada, miserável, uma vida sem qualquer esperança, como os grandes centros do mundo, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, a cidade do México e outros, como Nova York e tantos outros grandes centros, das pessoas que bem novos são muitas vezes recrutados pelo tráfico e começa a sua vida muito cedo no mundo do crime. Com 8 anos, 10 anos, 15 anos, a maioria dos jovens morre entre 18 até 25 anos, porque o pecado é um poder que domina. O poder do pecado faz com que as pessoas se dobrem sobre pequenas coisas,
sobre drogas, bebida alcoólica, prostituição, a ganância pelo dinheiro, enfim, muitas coisas horríveis que acontecem. E às vezes as famílias que sofrem dizem: meu Deus, eu nunca pensei que meu filho fosse crescer para viver uma vida dessa maneira, minha filha. E no entanto, quem está de fora está vendo às vezes o indivíduo, mas como que o indivíduo faz uma coisa dessa? Como que o indivíduo faz uma coisa dessa e ele vive o mundo dessa maneira, sem a menor esperança? Mas aí nós encontramos que o poder do pecado domina o ser humano. O poder do pecado escraviza o ser humano. O poder do pecado, que é a espada do diabo, ela cega o ser humano, como diz a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não vejam a luz do Evangelho. E é isso que acontece. Mas quando Jesus morreu, ele não morreu somente para dar oportunidade a todos os seres humanos escaparem da pena do pecado, mas também do poder do pecado. E quem é que liberta? E quem é que tira o indivíduo disso? É as armas? Não. Ou às vezes o mundo do tráfico está em determinados lugares que nem a polícia entra. Mas graças a Deus que evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. O poder de Cristo veio para tirar o indivíduo também do poder do pecado. Portanto, aqueles que às vezes estão envolvidos de tal maneira que ele não consegue se recuperar, quando ele ouve o Evangelho, quando ele ouve falar de Cristo, ele consegue deixar todas essas coisas e servir a Jesus de maneira extraordinária. E alguém se admira: mas o fulano, um grande criminoso, um grande traficante, enfim, uma vida perdida. Mas sabe que Jesus também veio salvar do poder do pecado. Às vezes a disciplina policial, a disciplina penitenciária, às vezes não liberta o indivíduo, mas o Evangelho pode tirar e libertar o indivíduo do poder do pecado. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. E ultimamente, esse amor de Deus, ele é tão grandioso, que ele também vai nos livrar do corpo do pecado. Esse corpo incorruptível, esse corpo corruptível, esse corpo sujeito a tantos danos, e que muitas vezes nós ainda, mesmo sendo servo de Deus, precisamos nos cuidar muito, até porque o texto diz o seguinte: orai e vigiai, para quê? Para que não entreis em tentação. Muitas vezes ocorre isso, pela fraqueza da carne. Às vezes o indivíduo acaba caindo. Bons homens, boas mulheres que estão servindo a Deus, se não estiver orando, não estiver vigiando, pode ocorrer isso. Mas graças a Deus que um dia vai ocorrer o grande evento. E esse evento não está longe para acontecer. O evento do arrebatamento da igreja. O evento de nós recebermos o corpo inquebrável, incorruptível. Um corpo que não estará sujeito aos sentimentos e aos desejos da carne, nem do mundo, e muito menos do diabo. Um corpo que será semelhante ao corpo de Jesus. Um corpo que receberá toda alegria e gozo no Espírito Santo para todo sempre. Esse amor de Deus, ele vem trazendo esta oportunidade. Pastor, tem hora que eu luto para poder escapar de certas tentações. Mas graças a Deus que você deva continuar orando e vigiando para não cair em tentação, porque muito breve você vai ficar livre deste corpo do pecado e recebermos um corpo glorioso como é o do Senhor Jesus, capaz de estar numa eternidade para viver alegremente no Espírito Santo para todos sempre. Louvado seja o Senhor.
o grande amor de Deus ainda nós vamos terminar, porque meus minutos já se foi. Coloca na tela, por exemplo, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 4 a seguir. Isso é muito importante, nós sabemos de que o amor de Deus, ele é extraordinário, ele é maravilhoso, ele é grandioso, ele é poderoso. Vamos ver o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Aleluia, glória a Jesus. Capítulo 13 aos Coríntios está falando de algo muito interessante, muito importante, porque muitas vezes nós falamos muito sobre amor, mas muitas vezes esquecemos de alguns qualificados desse amor tão importante. Vamos dizer lá, vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Volta lá no versículo 4. Olha, gente, se nós formos falar sobre essas questões de 9 aspectos do amor, nós poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre isso. O amor é paciente. Tem muita gente impaciente, como eu, por exemplo. Muito impaciente. Vocês não me conhecem. Se eu fosse uns 50 anos atrás, o pastor Antônio anda bastante, o homem é 75 anos, corre. Imagina quando eu tinha 22 anos, 23 anos, como eu era impaciente, como a minha impaciência era tão grande, mas o amor foi me moldando, sabe? Aleluia, me fez ficar paciente. Agora você, o pastor é tão tranquilo. Vocês aqui não sabem, né? Vocês aqui não sabem, né? Mas graças a Deus hoje eu fico tranquilo. Sabe por quê? Porque eu espero em Deus. Eu espero em Deus. Tem muitas coisas que às vezes eu sei que Deus está agindo naquela área e às vezes o indivíduo ele quer se aproveitar de mim. Ele quer se aproveitar de mim. Um determinado momento, quando eu mudei para um determinado campo, eu saí e o indivíduo que foi para o meu setor, ele começou a me perseguir. Você pensa que pastor não persegue o outro? Persegue sim, senhor. E começou a me perseguir. E sabe o que ele fez? Ele estudou o meu comportamento, o meu temperamento. E ele trabalhou em cima do meu temperamento. Sabia que eu tenho um temperamento sanguíneo? Então eu trabalho em cima do temperamento. Fazia uma reunião, aí, antes de terminar a reunião, ele já sabia de tudo. Mas ele também começava a orientar. E aí eu descobri que o indivíduo estava trabalhando em cima do meu temperamento e eu estava sofrendo muito naquela região. Eu falei, sabe uma coisa, agora eu vou mudar. A partir de hoje, eu não vou mais agir dessa maneira. Eu vou ficar paciente, vou ficar tranquilo, vou ficar na minha, vou entregar isso na mão de Deus. Tranquilo. Aí foi, passou. Um dia ele estava tomando café. E ele tomou café com um alfinete. Sabe aquele alfinete que fecha? Um alfinetinho, um brochezinho que fecha. Ele tomou com aquele broche. Só que quando ele tomou com aquele broche, o broche abriu. E lá na saída, inflamou tudo. Né? Aí ele foi para uma cidade bem próxima da minha. E eu não sabia de nada. Fui lá visitar o rapaz. E o rapaz numa situação ruim. E tal. Quando eu cheguei lá, que eu visitei ele falou assim, pastor, ele faz coisa que não devia fazer. Mas pastor, vocês sabem, como uma pessoa que tem um problema na saída, no ânus,
ele vai ter um problema, ele vai passar por muitas humilhação. Aí você, pastor, quando eu sair dessa aqui, eu vou voltar lá pedir perdão. Vai? Ah, sim, senhor. Você quer voltar lá pedir perdão? Sim, senhor. Vou te dar a oportunidade de pedir perdão. Sabe onde ele foi pedir perdão? Ele foi pedir perdão numa praça com 2.000 pessoas reunidas. Sabe por quê? Porque a paciência me ensinou a esperar em Deus. E Deus é quem toma as decisões. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não seja impaciente. Não vá bater boca na porta dos outros. Não vai ficar encrencando na porta da igreja. Não vai perder Cristo na festa. Espera em Deus. O amor é paciente. Louvado seja o Senhor. Bem, a Bíblia diz que esses novos aspectos do amor, ele é tão importante, tão maravilhoso. Mas você tirou o telado da tela, rapaz, deixa lá. Eu só comecei no primeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso. Quando eu cheguei aqui nessa terra, aqui, no início, para uma pessoa ligar para fazer a tradução, ligar para fazer uma tradução qualquer, $50, $100. O indivíduo não tinha, e é brasileiro ainda. Não é estrangeiro, não. Brasileiro. E tinha muitos daqueles brasileiros que eram lá de Guarapuava ainda. Muito brasileiro lá de Guarapuava. O amor é bondoso. Gente, estende as tuas mãos para fazer bondade aos outros. Não aproveite do outro, porque amanhã você pode estar precisando. E é interessante que o amor é bondoso. O amor não é invejoso. Ah, pastor, ele comprou uma casa, eu quero comprar uma melhor que a dele. Deixa para lá, ué. É melhor você viver numa tapera mais sua do que você viver numa casa muito luxuosa e daí a pouco ir para o leilão. Só por causa da tua inveja. Não seja invejoso. Até porque o capítulo 20 do livro de Êxodo ensina sobre isso. É importante você se alegrar com o sucesso dos outros e não ficar com raiva do sucesso dos outros. Ah, ele recebeu, por que eu não posso receber? Mas se Deus não quer te dar? Se Deus não quer te dar, o problema é de Deus, não é do indivíduo que está recebendo a bênção. Deus quer dar para ele, não quer dar para você. Espera a tua vez, quando chegar a tua hora, Deus vai te dar até melhor do que a dele. Mas espera, não seja invejoso, né? Não seja invejoso, que a inveja vai te matar. Até a inveja da mulher dos outros. É inveja da mulher dos outros. A inveja, como é que aquela mulher está tão bonita, e a minha está tão feinha. Você nunca deu um chá de loja nela? Você nunca deu um chá de loja nela para você ver? Dá um chá de loja na tua mulher. Você pensa que mulher é muito barato? Eu fico pensando quando Adão estava sozinho, né? Aí Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só. Ele dormiu, quando ele acordou com um baita de um problema. Porque alguém pensa que mulher é barato. Não, mulher precisa estar bem vestida, bem arrumada, bem ajeitada. Se a mulher do outro é bonita, porque ele gasta com ela. Você não quer gastar com a tua, ela está feia. Então gasta com a tua para você ver como é que a tua vai ficar bonita também. É isso aí. Então a pessoa precisa cuidar com essa questão da inveja, né? Não seja invejoso. Não seja invejoso. Vamos para frente. O não se vangloria. Tem gente que bate muito no peito, conta um papo que só vendo, fala o que não é, fala o que não tem, fala o que não sabe. Gente, para que se vangloriar desse jeito? Ninguém precisa saber o que você tem, porque todo mundo já sabe da tua vida mais do que você mesmo. Você está pensando que você está escondido? Lá no Brasil tem muita gente que sabe mais da tua vida aqui do que lá, do que aqui. Hoje, com esse negócio aqui, que o Felipe disse de boas coisas, mas isso aqui também é um problema sério. A tua particularidade anda pelo mundo inteiro, às vezes numa conversa no café.
Às vezes não conversa na beira da estrada, do caminho, no lugar. Então, terminou meu tempo. Deus abençoe. Deus é amor. O amor de Deus é fantástico. Eu desfruto esse amor há muitíssimos anos. Eu fico pensando como Deus ele age. E aí, no meu caso, por exemplo, se Deus não fosse amor, estaria numa situação. Se eu passasse o filme da minha vida ali, eu ia ser coitado desse homem. E não colocasse nem o nome, começasse a passar essa palavra, que esse homem sofre demais. Coitado desse homem. Mas Deus é amor. Começou lá de trás, veio trazendo. E pensa que eu pensava, se eu não andava nem de carroça, gente, nem a cavalo, quanto mais de avião. E se não conseguia sair nem lá daquele interior do Paraná, quanto mais viajar por muitos países, como eu viajo hoje, abrindo igreja aqui, ali e lá. É só o amor de Deus, irmãos. Tudo isso que está acontecendo aqui é o fruto do grande amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, eu estaria aqui. O Saulo que está aqui, o pastor Saulo que está aqui, né? Se não fosse o amor de Deus, eu estaria aqui. Pobrezinho, calçado numa chinela que nem a Havaiana era, porque falar que é Havaiana, coisa luxuosa hoje, né? Um dia ele chegou na casa lá e colocou lá uma latinha colocamos uma latinha de manteiga aviação, e ele estava na escola, chegou todo suadinho, calcinha curta, pé descalço, chegou com o caderninho assim suado, e eu, com o visitante em casa, coloquei ali, que suco, pão ali, que suco, e vocês nem sabem o que é isso. Aí ele chegou todo assustadinho assim, e deu um grito, mãe, quem comprou, mãe? Nunca viu a manteiga aviação na vida. Mas olha onde ele está hoje, né? Já andou 35 países. Deus está abençoando ele. Se não fosse o amor de Deus, ele não estaria aqui. Mas o amor de Deus fez com que ele pudesse caminhar e chegar. E vai chegar num lugar muito mais importante ainda, em nome de Jesus.